Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Vargas Llosa foi um extraordinário escritor. É claro que há sempre uma avaliação subjetiva. As pessoas podem não gostar de um autor, não gostar da literatura que ele faz, mas por gosto pessoal, por questão pessoal, porque não se identifica com aquele estilo, com aquele tipo de história, ou com aquela escola literária. Agora, você não pode usar como critério para avaliar uma obra literária as posições políticas do autor. Claro que não. E quando foi anunciado que Vargas Llosa havia morrido aos 89 anos, nós nos deparamos aí com coisas assim, né? Eu concordo com o pensamento político do Vargas Llosa, então, para mim, a obra dele é genial. Não concordo, então a obra é uma porcaria. E houve até quem dissesse que Vargas Llosa alugava sua pena a grupos reacionários. Não é verdade. Não é verdade. Uma coisa é a pessoa afirmar que Vargas Llosa tornou-se um reacionário. Outra coisa é dizer que ele alugava a pena. Isso é muito grave. E é claro que ele não fazia isso, né? Ele não escrevia porque pagavam para ele escrever isso ou aquilo. Ele escrevia expressando o seu pensamento, que ele acreditava. Você pode considerar que o que ele acreditava é ruim, mas não que ele escrevia porque pagavam para que ele escrevesse aquilo. Isso não faz sentido. Isso é uma ofensa barata, leviana. Vargas Llosa, como escritor, esteve entre os maiores da América do Sul. É verdade, ganhou o Nobel, inclusive assim como Neruda ganhou, com o pensamento político oposto ao da maturidade até a velhice do Vargas Llosa. Ele mudou, né, o seu pensamento político. Neruda era comunista, então havia uma incompatibilidade total. Gabriel Garcia Marques também ganhou o Nobel de Literatura e também era um socialista. E, portanto, com o pensamento oposto ao daquele de Vargas Llosa, ou aquele adotado por Vargas Llosa no início da sua maturidade como escritor e como pessoa. Até um episódio que nada tem a ver com política, que tentaram transformar em episódio político. Foi um soco que Llosa desferiu em Garcia Marques. Isso foi em 76, fevereiro de 76, na cidade do México. Era ali um evento para que se prestigiasse um filme, né? Então, havia ali vários intelectuais, etc. O Garcia Marques era efusivo nos seus cumprimentos, pelo menos quando se encontrava com um amigo, era muito amigo do Vargas Llosa, e viu o Llosa e foi abraçá-lo, e foi recepcionado com um soco. Mas era uma questão pessoal, e, portanto, nada tem a ver com o interesse público, não interessa, e menos ainda com política. Definitivamente não era assim que Vargas Llosa e Garcia Marques tratavam de divergências políticas, né? Não era com socos. O soco foi uma coisa pessoal. Não se falaram mais. Quando Garcia Marques completou 80 anos,
alguns companheiros, amigos em comum, tentaram promover uma aproximação, uma reaproximação, mas isso não aconteceu. E só uma coisa eles acordaram depois do acontecimento, que levariam para o túmulo a causa do soco. E assim foi. Os dois cumpriram. E se eles decidiram não contar, ninguém tem nada com isso. Mas é lamentável que tenham tentado dar conotação política a esse desentendimento. Não teve nada de política. Nada. Agora, muito antes, Mário Vargas Llosa era, ou se considerava, um socialista. Inclusive, apreciava a Revolução Cubana e gostava das figuras históricas de Fidel Castro e Che Guevara. O Garcia Marques foi diferente. Garcia Marques era amigo de Fidel a vida toda, até morrer. Era amigo de Fidel Castro. E um apoiador incondicional da Revolução Cubana. Inicialmente, Llosa também era. Mas ele foi mudando de posição, que pode acontecer, é um direito, e passou a defender a democracia liberal, a democracia burguesa. E cada vez mais, isso é interessante, ele tornou-se avesso não apenas ao comunismo, né, mas aos caudilhos latino-americanos, inclusive os de direita. Ele era um liberal, tornou-se um liberal conservador. Não era aquilo que caracteriza um reacionário. Você não encontrava ainda esses elementos em Vargas Llosa. Mas é interessante notar que o que acontece com Vargas Llosa retrata, expressa, traduz o que aconteceu com grande parte da chamada direita liberal conservadora. Principalmente nos anos 90, quando é bom lembrar, ao fim da União Soviética, em 91, dezembro de 91, então há a impressão de uma hegemonia não apenas incontornável, mas como irreversível dos Estados Unidos e de todo o sistema comandado pelos Estados Unidos, portanto, incluindo a Europa Ocidental. E, claro, muita gente encantou-se com a perspectiva de um mundo sem Guerra Fria, um mundo capitalista, liberal e que deveria desenvolver mecanismos da social-democracia, colchões de proteção social, o estado de bem-estar social. Mas muita gente se converteu ao novo liberalismo, aquele que brotou e lançou raízes pelo mundo desde a Universidade de Chicago, a Escola de Chicago, com as ideias de Milton Friedman. Mas isso tocou, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né, que na juventude flertou com o marxismo, depois adotou a defesa da social-democracia, a la Bernstein. Gostava de citar Weber, mas Weber nada tem a ver com isso. Nada, absolutamente nada tem a ver com isso. As ideias de Weber nada tem a ver com o que Fernando Henrique passou a defender. E Fernando Henrique tornou-se, já na presidência, um liberal de carteirinha, né? Liberal econômico de carteirinha. Isso aconteceu na Argentina com Carlos Menem, que era ali um populista sob o guarda-chuva
amplo do peronismo, do justicialismo, e Menem também tornou-se um neoliberal radical, tanto que é o presidente modelo para Javier Milei. Ele sempre elogia a política econômica de Carlos Menem, de Domingos Cavallo. Agora, no campo intelectual, Vargas Llosa expressava essa espécie de conversão, né? Aquele que havia sido de esquerda, não marxista, mas de esquerda, simpatizava com a Revolução Cubana e gostava dos movimentos de esquerda, dos movimentos operários, mas não era exatamente alguém próximo da teoria do movimento operário. Era uma simpatia pessoal, era quase algo mais sentido do que pensado, racionalizado. O Vargas Llosa, já amadurecido, torna-se, primeiro, um liberal conservador e depois um neoliberal. Entrou no mundo político eleitoral para enfrentar Fujimori. E, naquele momento, era muito mais a aversão de Vargas Llosa ao populismo, inclusive de direita, como era o caso de Fujimori, que depois se transformou num ditador corrupto e assassino, né? Que montou esquadrões da morte, que massacraram pobres no Peru, sempre dizendo que era uma caça ao Sendeiro Luminoso, a guerrilha do Sendeiro Luminoso. Mas, na verdade, gente de organizações sociais, né, de comunidades pobres no Peru, gente que nada tinha a ver com o Sendeiro Luminoso, foi assassinada por Fujimori. Ele e Montesinos. E Fujimori tornou-se um ditador sanguinário, corrupto e, claro, autoritário. Senão não seria um ditador. Mas ainda como candidato, quando nada disso estava dado, demonstrado, é óbvio, né? Era apenas um populista de direita, um engenheiro. Fujimori foi um dos primeiros a usarem a ideia de eu venho de fora da política. Usou esse discurso. Não é? Eu nada tenho a ver com os Alans Garcias. Eu não sou da política. E Vargas Llosa, que também não era da política, resolveu enfrentar Fujimori. E foram para o segundo turno e Fujimori foi eleito. Mas ali era um Llosa avesso a populistas, a candidatos a caudilhos, e alguém que defendia a democracia parlamentar burguesa, né? Todos os seus limites. E, ao mesmo tempo, era alguém que se tornava cada vez mais próximo da nobreza europeia. Era muito homenageado por nobres europeus na Espanha, no Reino Unido. Recebeu títulos de nobreza. E isso aumentou o conservadorismo, né, social de Vargas Llosa. Mas o importante é que ele era um sujeito avesso a caudilhos, inclusive os populistas de direita. Mas o que aconteceu com essa democracia liberal burguesa, já na segunda metade dos anos 90 e fortemente desde o início do século XXI, foi o seu enfraquecimento. A sua incapacidade de dar respostas à população cada vez mais descontente, insatisfeita, e que mostrou, eleição depois de eleição, que a questão não era só econômica, não era apenas ter mais ou menos
poder de compra, mas uma insatisfação geral com aquilo que é vulgarmente chamado de o sistema, né? Uma insatisfação, muitas vezes, difusa, sem causa aparente, mas crescente. E sempre crescente era a disposição dessas populações, de diversas partes do mundo, a disposição das pessoas de darem ouvidos a populistas. Cresce o populismo, inclusive o populismo neonazista, populismo fascista, enquanto grande parte da esquerda no Ocidente vai se tornando rigorosamente institucional, entendendo que a luta contra o fascismo deve ser realizada com a defesa das instituições burguesas. Então, o chamado centro, a democracia liberal burguesa clássica, vai se tornando inofensiva, vai se tornando irrelevante do ponto de vista eleitoral. É cada vez menos ouvida. E, paulatinamente, grande parte dessa direita vai aderindo ao populismo fascista. Ou vai aderindo ao velho populismo caudilhesco. Vai abandonando o seu vínculo com a ideia de democracia, de limitação dos poderes, de um poder limitando o outro. Vai deixando para trás aquilo que parecia sua profissão de fé política e vai se aproximando cada vez mais do populismo, seja o caudilhesco tradicional, seja o fascista. Isso em grande parte do Ocidente, inclusive na Europa Ocidental, inclusive na Itália, na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, como temos visto hoje. Temos assistido a esse movimento. Então, os liberais burgueses, defensores da democracia burguesa, da limitação dos poderes, da aversão ao autoritarismo, vão se aproximando do Chega, em Portugal, do Vox, na Espanha, dos Irmãos de Itália, dos movimentos, com diversos nomes ao longo da história, capitaneados pela família Le Pen, mesmo com o rompimento entre Jean-Marie e sua filha Marine, na Inglaterra. E o que se nota, então, é que antes mesmo da chegada ao poder desses grupos, a chamada direita tradicional e aquilo que ainda ousam chamar de centro-esquerda, como a social-democracia alemã, começam a realizar as tarefas propostas pela extrema-direita. Assim na Alemanha, assim na Inglaterra, com o trabalhismo. E notem que nem os péssimos governos de David Cameron, de Theresa May, de Boris Johnson, atacaram o estado de bem-estar social, como está fazendo o trabalhista Starmer. Eles parecem os novos convertidos, né? Com o fanatismo à flor da pele. E se antecipam aquilo que a direita fascista defende, mas, mesmo assim, continuam sem a popularidade dos populistas originais. Ora, Vargas Llosa
avesso ao populismo, avesso ao caudilismo, avesso ao fascismo, que tornou-se também avesso ao socialismo. Um defensor da conservação dos valores mais tradicionais do Ocidente, que são bem discutíveis, né? Por tudo aquilo que o Ocidente produziu, os massacres nos países colonizados, o fascismo, o nazismo, tudo isso foi produzido no centro da chamada civilização ocidental. Então, são valores de prateleira, valores de fachada, valores que não passam de marca de fantasia. Mas isso criou uma cultura política. Defensores sinceros da democracia tradicional burguesa. E aí se enquadrava Vargas Llosa. Mas, inteligente como era, perspicaz, ele notou essa decadência. Mas ele próprio já havia, talvez sem perceber, já havia deslizado seu pensamento político nessa direção. Por exemplo, aliás, era um dito de Vargas Llosa que o Paulo Francis gostava de citar, e que é um dito não só equivocado, mas profundamente reacionário. O sujeito que escreveu obras-primas, inclusive muitas delas mostrando, retratando, expressando os dramas sociais da América do Sul, particularmente na sociedade peruana, os efeitos da miséria, da pobreza. A grande obra que muitas vezes conseguiu expressar essa realidade, de repente, o seu autor retrata o Peru como um indígena sentado sobre um banco de ouro e passando fome. Isso não só é um erro sociológico, uma avaliação sociológica mentirosa, como é de um reacionarismo que se manifesta na ideia e expressa ao mesmo tempo essa ideia. Esse reacionarismo produziu essa ideia e essa ideia expressa a mentira de que são pobres porque querem. São pobres. E aí, quando ele fala sentados sobre um banco de ouro, ele quer dizer são pobres porque são preguiçosos. Então, mesmo antes de desencantar-se com a democracia burguesa tradicional, Vargas Llosa já se movia em direção à posição mais reacionária. E a prova final foi seu último ato político. Pedro Castillo, candidato à presidência do Peru, enfrentando Keiko Fujimori. Não apenas filha, porque às vezes não há relação entre o pensamento político do filho e do pai. Mas ela não apenas filha, mas a extensão do pensamento político de Alberto Fujimori. Sempre foi. Ela e o irmão, rompidos por questões partidárias, de controle de partido. Mas defensores do pensamento político, embora depois ela tenha tentado dar uma coloração um pouco diferente.
Ou seja, a continuidade daquilo que Vargas Llosa havia repudiado e enfrentado como candidato. E ali, quando ele enfrenta, talvez ele já intuísse, mas sem a demonstração de que o Peru estava elegendo Alberto Fujimori, ou seja, estava elegendo um ditador, assassino e corrupto. Mas, quando viu Pedro Castilho, o sujeito dos rincões peruanos, esse sim, um sujeito completamente desvinculado da política tradicional, um marxista, mas que representava, sobretudo, as reivindicações dos pobres, das montanhas peruanas, dos campos peruanos, das minas peruanas, dos indígenas peruanos. Pedro Castilho e Keiko Fujimori. Vargas Llosa poderia ter dito: não servem. Nenhum dos dois serve. Não apoio ninguém e não votarei em ninguém. Perfeito. Não, ele apoiou Fujimori. Ou seja, ele não apenas já chegava ao ato do desencanto, ou seja, a percepção de aquilo que o moveu durante décadas, a defesa da democracia formal burguesa. Ele não apenas está desencantado e expressa isso, dizendo: não vejo mais salvação para a democracia formal burguesa, com limitação de poderes, com mecanismos que impeçam caudilhos. Mas ele não nega as opções. Ele escolhe uma delas. E escolhe tudo aquilo que ele dizia combater. Mas não foi um movimento isolado na vida de um grande escritor, mas foi um movimento que acompanhou a direita liberal, formal, da democracia formal burguesa nas últimas décadas. A perda de relevância, a incapacidade de enfrentar os desafios, de apresentar à população propostas que movem essa população, propostas capazes de mover essa população, de mobilizar essa população, de encantar essa população. E é o que temos visto em todo o Ocidente. E o crescimento do populismo mais barato e enganador, porque ele se apresenta como avesso ao sistema, como aquele que irá romper os mecanismos do sistema, mas, na verdade, é apenas uma das representações desse sistema. Não rompe com coisa alguma. Um escritor genial, mas, como se viu, sujeito à incompreensão da realidade, sujeito a não compreendê-la e a tornar uma aversão política na sua única motivação, no seu único mote, no seu único motor, a ponto de, para enfrentar aquilo que ele repudiava, ele apoiar aquilo que ele enfrentou antes. A expressão bem frívola do caudilismo latino-americano e uma das expressões do fascismo na América do Sul. O último desesperançado e triste, lamentável ato político do extraordinário escritor Mário Vargas Llosa, meu caro Ronald Gimenez.